Novo livro do Apocalipse ou da Revelação, capítulo 30, título: Um trágico desastre eclesial do cardeal. 1. A Cimeira União Europeia e África marcou, e de que maneira, o encontro da nossa pequenina comunidade de base de Macieira da Lixa. Ao contrário do que sucedeu no sábado 8 de dezembro de 2007, na celebração presidida pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, o Bispo José Policarpo conseguiu a proeza de proferir uma homilia toda centrada em Maria, não a de Jesus e a da história, mas a do mito, deusa inventada e não mulher histórica, por isso santa, imaculada, desde o primeiro instante da sua conceição até ao último suspiro, já que no mito tudo é possível, como na literatura de ficção, sem nunca se referir à cimeira dos chefes de Estado e de Governo que estava a decorrer ali ao lado do templo onde ele pontificou com pompa e circunstância, a pompa e a circunstância do Império Romano que permanece no interior da nossa Igreja Católica à revelia do Evangelho. 2. Considero esta opção ou omissão, distração do cardeal, um trágico desastre eclesial e humano. Torna totalmente inócua a fé e revela uma Igreja totalmente alheia aos sinais dos tempos e, por isso, fora da história, puramente mítica, toda na linha das religiões do paganismo, nada na linha de Jesus, nem sequer na linha dos profetas bíblicos que o precederam e cuja via ele não só não ignorou, como até levou ao extremo dos extremos. Ainda serve para alguma coisa uma Igreja assim? E quando os líderes da Igreja Católica dão estes exemplos, o que se pode esperar dos párocos que estão sob a sua jurisdição hierárquica? 3. Os povos pedem pão e os eclesiásticos, sobretudo os do topo, dão-lhes ritos com pompa e circunstância. Os povos pedem palavra com espírito criador e libertador e eles dão-lhes mitos, ao mesmo tempo que multiplicam sonolentas considerações teóricas em torno deles. Bem sei que esses mitos vêm na Bíblia, mas nem por isso deixam de ser mitos. E infeliz o responsável da Igreja que não é capaz de destrinçar a palavra com o espírito do mito, fazer saltar para a consciência das pessoas o espírito de Deus que o mito porventura veicula. É como o infantil que, quando lhe apontam a lua com o dedo, fica a olhar para o dedo e nunca chega a ver a lua. 4. Saberá o Cardeal Patriarca de Lisboa, José Policarpo, e com ele os demais bispos católicos, que procedimentos destes são pecado, e pecado que mata os povos? Deveriam despertar, dar vida e vida em abundância nos e aos povos, fazer deles fontes de água viva, de liberdade e de militância política, e dão-lhes nada, cisternas secas, ou o que ainda é pior, cisternas com águas apodrecidas e envenenadas. 5. Os chefes das nações agradecem semelhante deferência do Cardeal Patriarca e da generalidade da hierarquia da Igreja Católica. Podem assim continuar a fazer o que lhes apetecer, nomeadamente matar, roubar e destruir os povos, mediante as suas economias e as suas políticas feitas de mentira e de assassínio, que a Igreja nos seus bispos e párocos não os desmascara, não os denuncia, não os enfrenta em duelo desarmado. Pelo contrário, abençoa-os, se não com a sua presença ativa ou passiva, ao menos com o seu completo silêncio, ao mesmo tempo que os imita em celebrações litúrgicas frias e distantes, feitas de pompa e circunstância totalmente inócuas. 6. Não foi, não vai por aí a pequenina comunidade de base de Macieira. É a Igreja na Igreja Católica, mas não foi nem vai por aí, por isso é tão marginalizada, ostracizada. Dizem os seus opositores, e muitos são, que ela é tão pequena que não tem qualquer influência. Esquecem-se que até o nosso povo, pelo menos cá para o norte do país, tem um dito cheio de sabedoria que assenta que nem uma luva a este respeito. Diz assim: grande
é o marão, a serra do marão, e não dá palha nem grão. 7. Por sua vez, o Evangelho de Jesus diz exatamente o mesmo, mas pela positiva. Pequenino é o grão de mostarda, a mais pequena das sementes, mas ao explodir sobre a terra onde caiu, dá um arbusto, onde as aves do céu fazem os seus ninhos. O mesmo diz também o Evangelho do grão de trigo caído na terra, e que sobre ela morre. Não fica só, mas dá muito fruto. E a própria ciência atual não diz que a potência da matéria esconde-se e está na razão inversa da sua grandeza, e que só por isso é que o átomo tem a potência que tem? De resto, o segredo da vida com futuro não reside no infinitamente pequeno? Não reside nos 2 ou 3 de que fala Jesus, o do Evangelho de Mateus, que se reúnem em seu nome e em sua memória, sobretudo se esses 2 ou 3 forem assumidamente pobres e socialmente ninguém? Não é com os ninguém que Deus, o de Jesus, conta para levar por diante o seu projeto histórico de uma ordem mundial, não de interesses e de lucros, mas de valores, o primeiro dos quais é o da vida, e vida em abundância em todos os povos do mundo, sem exclusão de nenhum. 8. Saúdo-vos, comecei por dizer na palavra de abertura, saudação do encontro e celebração do 2º domingo de dezembro, com a paz de Jesus, não com a paz dos executivos dos poderosos. E prosseguindo este tom de intimidade e de afeto fraternal, sentado como um mais entre os mais na mesa da sala da comunidade, já com a toalha posta e o pão e o vinho sobre ela. Saúdo-vos com a ternura de Jesus, não com a ternura hipócrita dos executivos dos poderosos. Saúdo-vos com a missão de Jesus, não com a missão dos executivos dos poderosos. Os executivos dos poderosos são mentirosos e assassinos, e quanto mais se mexem, quanto mais ativos estão, mais magoam, aleijam, oprimem, matam os povos. Vestem-se de governos das nações, impõem respeito e medo aos povos, mas pela força dos exércitos e da polícia. A sua paz é assassina, opressora, repressiva. A sua ternura é violência, violência pornográfica e obscena, sexual e politicamente. Quando mais parece abraçar, asfixia. Quando mais parece alimentar, envenena. E a sua missão é a da dominação global. Ter todos os povos aos seus pés. É a chamada ordem mundial, a globalização do poder ao serviço do dinheiro. Por isso, armada e policiada até aos dentes. 9. Não é assim, prossegui, a paz, a ternura e a missão de Jesus. A paz de Jesus é o fruto, a filha que resulta do beijo, da cópula entre a verdade e a justiça. A ternura de Jesus é o abraço, o sopro de Deus vivo que levanta os humilhados e integra os excluídos. A missão de Jesus é a libertação para a liberdade de todos os povos, finalmente irmãos uns dos outros. É a globalização ou ordem mundial da sororidade, fraternidade, da igualdade e da liberdade. Saúdo-vos, pois, na paz, na ternura, na missão de Jesus, não na paz, na ternura, na missão dos poderosos e dos seus executivos. 10. Podemos todos, sublinhei depois, ver nestes dias em Lisboa grande parte destes executivos dos poderosos. Ora, quando os executivos dos poderosos se reúnem em cimeiras como a de Lisboa e se unem, os povos que se cuidem. Como quando os lobos se reúnem e se unem, os cordeiros que se cuidem. Ou quando as raposas se reúnem e unem, as galinhas que se cuidem. Somos multidões e multidões, os humilhados da terra, os empobrecidos da terra, os desamparados da terra, como a viúva pobre do Evangelho, a quem o tesouro do templo roubou até o último cêntimo de que ela dispunha para não morrer de fome. Mas somos assim, não por decisão económica e política do Deus vivo,
mas por decisão económica e política dos executivos dos poderosos, sobre as multidões e multidões. Eles são minorias, somos milhares de milhões, e é conosco, não com eles, que o Deus vivo conta para transformar o mundo, para erguer na história a sua ordem mundial a favor da vida e vida em abundância para todos os povos. 11. E concluí, para tanto, temos de tomar consciência desta boa notícia de Deus vivo e consentir que o seu Espírito, o sopro, pouse, habite, respire, seja em nós. Só Ele nos fará experimentar, amados por Deus vivo, nossa mãe, Abá, como Jesus se experimentou e por isso foi capaz de permanecer homem até ao limite e até para lá do limite, ao ponto de desmascarar, enfrentar desarmado o duelo histórico com os executivos dos poderosos. Este nosso encontro, celebração, em nome e em memória de Jesus, quer ajudar a realizar maiuticamente em nós e conosco esta maravilha, esta graça. Vivamo-lo, pois, com seriedade, com alegria, atentos e centrados no essencial, sempre invisível aos olhos, para que no final sejamos menos dos poderosos e mais de Jesus. Sobretudo, sejamos mais Jesus a viver em nós, por nós e conosco, neste século XXI, aqui nesta freguesia, neste concelho, neste país, nesta Europa, neste mundo. 2007, dezembro 10, termina assim o capítulo 30 de novo livro do Apocalipse ou da Revelação. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.